uma atualização das ações do Ministério da Saúde, na parceria com os estados e municípios de todo o país, nessa situação anormal de registro de suspeitas de intoxicação pelo metanol pelo Brasil. Primeiro eu quero confirmar os números que nós temos agora pela manhã. Vocês sabem, todo dia às 16 horas nós recolhemos os dados das coordenações estaduais e fazemos uma atualização desse balanço. Ontem eram 113 casos no país entre notificados por suspeita de intoxicação pelo metanol. Desses 113, 11 tinham confirmação laboratorial de que era o metanol. Durante a noite, eu quando cheguei aqui, recebi, por exemplo, do secretário estadual de saúde do Piauí, a informação de um caso que internou suspeito ontem à noite em Parnaíba de intoxicação por metanol. Então, eu quero trazer para os senhores e senhoras a atualização agora de manhã de casos notificados e suspeitos. Então, são no conjunto do país 127 casos notificados como suspeitos ou confirmados de intoxicação no metanol. Nesses 127 está incluído esse caso suspeito em Parnaíba, aqui no Piauí. Desses 127, nós temos 11 com confirmação laboratorial. Então, não teve aumento de confirmação laboratorial. O que teve é aumento de suspeita clínica, porque nós temos recomendado aos profissionais de saúde de todo o Brasil a fazer a notificação imediata na primeira suspeita clínica que tiverem. Por que é muito importante continuar notificando na primeira suspeita clínica, não esperar a confirmação laboratorial? Primeiro, que é importante para o cuidado desse paciente. Quando o profissional de saúde da rede pública ou privada faz a notificação imediata, o Centro de Referência de Toxicologia de cada estado fica sabendo desse caso e já dá apoio a esse médico, a esse profissional de saúde, na condução correta desse caso. Começar a tomar as medidas, seguir o protocolo do Ministério da Saúde, checar se tem acidose metabólica, garantir a hidratação, monitorar a parte cardíaca, começar todas as condutas recomendadas pelo Ministério, inclusive o uso do antídoto, que é o etanol farmacêutico. Então, nós estamos recomendando que os profissionais de saúde, de fato, notifiquem mesmo quando o caso é suspeito ainda. Além disso, essa notificação faz com que a gente identifique aonde a pessoa fez o uso dessa bebida. Isso inicia todo o processo das forças de segurança, da Polícia Civil, da Polícia Federal, de ir atrás de onde foi comprado, onde foi adquirido, se foi numa festa, qual foi o buffet que forneceu, onde que foi a aquisição dessa bebida, para a gente encontrar e punir os criminosos que estão cometendo esse crime contra a população. Então, são 127 casos notificados, entre suspeitos e confirmados. 11 confirmados laboratorialmente, não teve um crescimento do número de confirmados, teve um crescimento do número de suspeitos. São 12 estados que já notificaram e informaram o Ministério da Saúde de ter pelo menos um caso suspeito de intoxicação pelo metanol. Uma segunda medida importante que eu quero anunciar aqui. O Ministério da Saúde, nós já tínhamos adquirido 4.300 ampolas do etanol farmacêutico para ter um estoque estratégico para os hospitais universitários federais espalhados no Brasil, que podem fornecer na medida que qualquer serviço do SUS solicite o etanol farmacêutico. Nós adquirimos mais 12.000 ampolas no Laboratório Nacional. Essa nova aquisição chega ao longo da próxima semana, reforçando esse estoque estratégico junto aos hospitais universitários. Essas 12.000 ampolas nós vamos fazer uma distribuição para os centros de referência de toxicologia espalhados no país. Também a Anvisa já passou para os gestores estaduais e municipais as 609 farmácias de manipulação no Brasil,
que tem capacidade de produzir o etanol farmacêutico, ou seja, tem vários gestores estaduais, municipais que também adquiriram já esse produto, ou seja, temos garantido em toda a rede do SUS, nos centros de referência de toxicologia, nos pontos de referência nas secretarias estaduais, o etanol farmacêutico para ser utilizado nos casos suspeitos por recomendação médica, acompanhado pelos centros de referência de toxicologia. Terceira atitude, nós desde a semana, na metade da semana, acionamos através da Organização Pan-Americana de Saúde produtores internacionais de um outro antídoto chamado Fomepizol, que é um antídoto também utilizado para o cuidado da intoxicação por metanol. Acionamos via Organização Pan-Americana de Saúde, acionamos 10 agências de 10 países, são as agências qualificadas internacionalmente para acionar seus países, e tínhamos acionado também pelo menos 7 empresas que têm o histórico de produzir o Fomepizol, que não é um medicamento de circulação, não só no Brasil, mas em outros países do mundo. Quero informar aqui que o Ministério da Saúde já fez a aquisição de 2.500 tratamentos do Fomepizol, junto ao primeiro produtor internacional, a empresa do Japão, que anunciou a disponibilidade. O Ministério da Saúde já afirmamos essa aquisição, a previsão da chegada desse outro antídoto ao longo dessa semana. Então, teremos aqui no Brasil, além do etanol farmacêutico, que já está garantindo o tratamento a essas pessoas, teremos também aqui no Brasil, ao longo da próxima semana, chega ao Brasil o Fomepizol, 2.500 tratamentos já adquiridos pelo Ministério da Saúde junto com a Organização Pan-Americana de Saúde. Quero agradecer aqui agradecer e reforçar a importância da Organização Pan-Americana de Saúde em ações como essa, melhorando a saúde global, essa cooperação internacional do Brasil com os países do mundo que garantem o povo brasileiro ter acesso, graças à ação firme e rápida do Ministério da Saúde junto com a OPAS, também a essa alternativa de antídoto aqui no nosso país. Então, o Ministério da Saúde já fez a aquisição, concluímos essa aquisição ao longo dessa madrugada, inclusive o fuso horário, junto com a OPAS, de 2.500 tratamentos do Fomepizol, que já vai ser encaminhado, deve chegar ao longo dessa semana aqui no nosso país. Ao chegar, o Ministério vai distribuir de imediato aos centros de referência de toxicologia. É um estoque estratégico para ser utilizado a partir da indicação dos especialistas. O Ministério da Saúde segue a ciência, não segue qualquer solução milagrosa que surge de vez em quando em qualquer situação de saúde pública. Nós vamos continuar seguindo a ciência, os especialistas. O Ministério da Saúde já tinha um protocolo de tratamento do etanol farmacêutico reconhecido pela ciência como um antídoto efetivo, e agora está conseguindo trazer aqui para o Brasil esse Fomepizol diretamente no contato OPAS e esse produtor internacional, que também é uma alternativa ao tratamento recomendado pelos especialistas. Queria falar também daqui da alegria de estar aqui no estado do Piauí, querido governador Rafael Fonteles, abraçar o secretário estadual, os nossos colegas aqui do Piauí, os parlamentares que estão nos acompanhando também, que estarão aqui nesse evento. Saudar a alegria de estar aqui, governador, nesse momento onde o Piauí se consolida com a maior referência nacional do SUS digital, da saúde digital, no esforço, de reduzir filas, de reduzir o tempo de espera para consulta especializada e de atender o mais rápido possível, próximo da casa, do local de trabalho, de onde as pessoas vivem, a população do Piauí. É muito relevante chegarmos a 1 milhão de atendimentos da saúde digital. Estamos aqui, enquanto Ministério da Saúde, para celebrar junto com o governo do estado do Piauí e dizer que nós vamos apoiar ainda mais essa experiência do telesaúde, da saúde digital que está acontecendo aqui no estado do Piauí. O Ministério da Saúde já apoia. Nós, desde o ano passado, repassamos recursos aos municípios para que eles possam fazer seus planos municipais de saúde digital,
possam adquirir equipamentos para reforçar e ampliar o acesso aos mecanismos da saúde digital, aqui no caso do Piauí. Nós temos no Brasil mais de 4 milhões de consultas já realizadas por telesaúde, são registradas na Rede Nacional de Dados em Saúde. Aqui o Piauí está comemorando 1 milhão de procedimentos entre consultas, telelaudos. Aqui, então, é muito expressivo essa ação que acontece aqui no Piauí. Quais são os próximos reforços que o Ministério da Saúde vai fazer para esse programa? Primeiro, através do PAC, pelo Agora Tem Especialistas, nós estamos já no mês de outubro distribuindo novos kits de telesaúde para 97% dos municípios do Piauí que solicitaram esses equipamentos. Teve uma compra centralizada do Ministério, começa a ser entregue já ao longo do mês de outubro. Por que 97%? Porque os outros 3% não solicitou isso ao Ministério da Saúde. Então, todos os municípios do Piauí que solicitaram kits de telesaúde, com esforço do SUS Digital, do Agora Tem Especialistas, vão receber esses kits a partir já do mês de outubro. Além disso, aqui junto com o Governo do Estado, com a Secretaria Estadual, nós queremos saudar também essa redução do tempo de espera para cirurgias eletivas. É uma redução histórica, recorde no estado do Piauí, e uma das maiores reduções que já aconteceram no Sistema Único de Saúde do Brasil nesses 35 anos. Nós queremos celebrar, o Ministério da Saúde apoia essa redução quando nós passamos uma nova tabela de recursos para cirurgias eletivas, para consultas especializadas através do Agora Tem Especialistas, chega a pagar de 2 vezes e meio mais do que a tradicional tabela SUS. Vamos continuar apoiando pelo Agora Tem Especialista e quero fazer um anúncio de um reforço de recurso de custeio, de manutenção, repasse fundo a fundo do Ministério da Saúde de 230 milhões de reais aqui para o Piauí. Desses 230 milhões de reais, cerca de 20 milhões são habilitações de serviços que já vinham sendo desenvolvidos, né, e 210 milhões de reais de reforço para essas ações que já são feitas pelo Governo do Estado do Piauí. Acreditamos que o programa Agora Tem Especialistas vai avançar ainda mais aqui no estado do Piauí, sendo uma das grandes referências daquilo que é uma obsessão do presidente Lula e aqui do ministro da Saúde, que é a redução do tempo de espera de quem está aguardando meses, às vezes até anos, para uma consulta especializada, para uma cirurgia eletiva, para um atendimento com um médico especialista. Então são recursos que vão ser repassados fundo a fundo, além do mais de 700 milhões de reais de investimentos através do PAC, do Ministério da Saúde, aí que envolve as ambulâncias do SAMU, que envolve unidades móveis odontológicas, que envolve novas policlínicas. Aqui já tem 2 novas UBSs no interior que já vão ser inauguradas, expectativa de inauguração até o final do ano, já com as ações do PAC. Os centros especializados de reabilitação para cuidar, inclusive, das pessoas com transtorno do espectro do autismo. Eu diria que o presidente Lula, junto com o governador Rafael Fonteles, estão fazendo o maior investimento de melhoria da saúde no estado do Piauí, e a gente tem muita alegria de ter um parceiro como o governador, a Secretaria Estadual aqui, o secretário Antônio, que mostra claramente que cada real que é encaminhado pelo governo federal, pelo presidente Lula, está virando atendimento à população aqui do Piauí. Então, quero agradecer muito o governador Rafael Fonteles, mais uma vez, por essa grande parceria do presidente Lula, com esse grande governador que está transformando a saúde do Piauí. É uma referência para o Brasil, e o Saúde Digital é uma referência para o mundo. Eu já participei de reuniões internacionais, algumas que estava o governador, outras que estava a sua equipe. O mundo inteiro está interessado, está acompanhando e querendo fazer parcerias, aprender nessa experiência do Saúde Digital aqui no Piauí. Então, é isso que eu queria falar. Não sei se o governador quer falar, e ficar à disposição se tem alguma pergunta dos senhores e das senhoras, ou se faz depois do evento. A gente vai ouvir primeiro o governador do Piauí, Rafael Fonteles, e logo após a gente abre para as perguntas. Bom, 1 minuto, até porque eu estou aqui todo dia. A novidade é a presença do nosso ministro, Alexandre Padilha, quem agradeço imensamente. Também ao ministro Osmar Júnior, que está substituindo o nosso ministro Wellington Dias nesse momento. Ao nosso secretário Antônio Luiz e todos os profissionais do SUS no Piauí.
A gente fica muito feliz de receber a visita do ministro Padilha, um grande ministro que tem trabalhado muito e apresentado soluções rápidas e efetivas para melhorar o nosso Sistema Único de Saúde. Então, ter esse reconhecimento do Ministério da Saúde, tanto do nosso programa de saúde digital, como do nosso programa de acelerar cirurgias eletivas a ponto de reduzir o tempo médio de espera de 464 dias para 54 dias, ou seja, uma redução superior a 85%, realmente nos anima muito. E, claro, a União é o ente federativo que tem mais recursos. E a maneira que o presidente Lula governa, com parceria com os estados e municípios, descentralizando recursos, é algo que nós precisamos louvar. Então, essa decisão do Ministério de apoiar ainda mais o Sistema Único de Saúde do Estado do Piauí, dado a comprovação dos serviços, da resolutividade, do aumento de procedimentos, de leitos, realmente nos deixa muito alegre no dia de hoje. Então, não tenho dúvida que hoje é o dia, nesses 35 anos de Sistema Único de Saúde, que nós vamos ter o maior incremento de financiamento das ações de saúde. É um dia histórico, portanto, para o Estado do Piauí. Agradeço a sensibilidade do ministro Padilha, do presidente Lula e a competência da nossa equipe técnica de apresentar esses pleitos e comprovar. Porque a União, obviamente, que ela vai financiar quando as coisas estão funcionando, estão diminuindo o tempo de espera. Recentemente, ministro Padilha, uma reportagem do jornal O Globo apresentou no mapa do Brasil o tempo médio de consulta e exame. Lá estava o Piauí em destaque em primeiro lugar. E agora eu não tenho dúvida que o tempo médio de cirurgia eletivas também nós estamos em primeiro lugar do Brasil. Queremos, inclusive, que o Ministério, cada vez mais, com a digitalização dos dados, possa fazer essa análise comparativa, assim como nós temos, por exemplo, na educação. E isso, dentro do nosso federalismo cooperativo, vai ser uma competição saudável para cada estado, cada município melhorar ainda mais o seu desempenho, sobretudo nesse quesito. Redução do tempo médio de espera, de consulta, de exame e de cirurgia. Isso tudo está acontecendo no Piauí, graças às decisões políticas que tomamos e ao uso da transformação digital na saúde. É a tecnologia a serviço do povo que mais precisa e que tem o nosso Sistema Único de Saúde como uma grande referência global de saúde gratuita para a população. Então, o Piauí tem procurado fazer a sua parte e, com a ajuda do Ministério da Saúde, vamos fazer ainda mais, porque temos esse suporte do Ministério da Saúde e do governo federal do nosso presidente Lula. Então, mais uma vez, muito obrigado à presença de todos vocês e, claro, que o entrevistado aqui é o nosso ministro Padilha. Então, vamos abrir para as perguntas. Vamos começar com o repórter Júnior Santos, do portal Conecta Piauí. Bom dia, ministro Padilha. Também gostaria de saudar os demais presentes, né? O ex-deputado Osmar Júnior, que aqui representa o Ministério do Desenvolvimento Social, o governador Rafael Fonteles, secretário de Saúde e a primeira-dama do Piauí. Ministro, gostaria de saber se o Ministério da Saúde, principalmente desse tema do metanol, que é tão urgente, né, das intoxicações, já identificou o que está por trás desses inúmeros casos pelo Brasil inteiro, né, nas mais diversas regiões. Eu gostaria de saber também, e que o senhor fizesse aqui, desse uma mensagem para o público geral, porque com as redes sociais, agora, principalmente com essa história de fake news, às vezes cria-se um sentimento de pânico entre a população e que não reflete necessariamente os números oficiais, nem os dados aí do governo. Como é que o senhor pode falar a respeito desse assunto para a população? Primeiro, o papel do Ministério da Saúde é coordenar os profissionais de saúde, os agentes de vigilância, a identificar os casos suspeitos, nessa conversa com os pacientes, identificar de onde essa pessoa ingeriu aquilo que pode ser uma bebida adulterada, que tem a suspeita de intoxicação pelo metanol, e passar de imediato essa informação para as forças de segurança. A Polícia Federal está fazendo essa investigação, as polícias civis, em especial a Polícia Civil do Estado de São Paulo, porque tem a grande concentração dos casos confirmados, né? Os casos confirmados são todos de São Paulo nesse momento, né? E os casos suspeitos, a grande maioria dos casos suspeitos estão lá no Estado de São Paulo também. A Polícia Civil, ela que faz todo o processo de apuração
o fundamental é nessa apuração feita pelas polícias civis e pela Polícia Federal, tomar a atitude que a Polícia Federal está tendo, que é você não descartar a priori nenhuma hipótese de quem pode estar envolvido, como que está sendo praticado esse crime. Essa investigação é muito importante para a gente chegar, de fato, aos criminosos. Nós estamos tendo um aumento de notificação de casos suspeitos em vários estados do país, eu falei aqui 12 estados, mas por enquanto ainda não teve aumento de casos confirmados, ou seja, com a confirmação laboratorial. Então nós estamos reforçando a atenção para os profissionais de saúde, porque é muito importante eles notificarem na primeira suspeita, porque além de conduzir melhor o caso, né, dar o antídoto adequado para salvar a vida, reduzir o risco de sequelas, essa informação, o mais rápido que ela chega, mais rápido a Polícia Civil ou a Polícia Federal pode agir para identificar quem são esses criminosos. Segundo, eu quero dar uma recomendação para a população como um todo, e eu dou como ministro da Saúde e como médico. Nesse momento, evite ingerir bebidas destiladas, sobretudo aquelas que a garrafa é feita com a rosca, né? Até agora, o que foi identificado é a presença desse crime em bebidas que a garrafa são bebidas destiladas que é feita com a rosca. Não foi identificado ainda, por exemplo, nas latinhas, né, que seria muito mais difícil a pessoa adulterar e fechar de novo, ou mesmo naquelas garrafas que a tampa é metálica, igual de refrigerante, igual de cerveja, né, que é mais difícil você abrir e segurar o gás, adulterar sem ter a pessoa perceber essa adulteração. Então que evite isso. Nós estamos falando de um produto que é um produto de lazer, não é um produto da cesta básica alimentar. Então, se é um produto de lazer, evite um risco como esse no seu momento de lazer. Apenas se você tiver certeza absoluta da origem, da aquisição deste produto. Os comerciantes, eu quero recomendar aos comerciantes, quando compram um produto como esse, tenha certeza da origem dessa compra. Nós tivemos um caso em São Paulo de um bar que tinha comprado de um vendedor de rua. Nós tivemos um caso suspeito de compras que a pessoa não tinha certeza absoluta da origem dessa aquisição. Então, que os comerciantes também estejam mais atentos nesse momento, certeza do fornecimento. E se o comerciante tiver qualquer dúvida sobre características do lacre, ele pode consultar no Ministério da Agricultura. Lá tem as informações, porque quem vistoria a produção e a comercialização é a área da agricultura. Ali tem como que tem que ser o lacre, a numeração, as informações que ficam ali da área da agricultura no lacre. Se ele tiver dúvida, os produtores dessas bebidas também estão fazendo campanhas de orientação aos comerciantes, como tem que ser o lacre, como suspeitar de um produto que tenha sido adulterado, para a gente proteger a nossa população. É isso? Agora quem pergunta é a repórter Alessandra Fonseca, do portal do Grupo Lupa 1. Bom dia, ministro. Reiterando, na verdade, a pergunta do jornalista Júnior Santos, se esse caso do metanol pode causar um pânico na sociedade em relação até o que o senhor falou, né, das restrições, de evitar esses destilados. Primeiro, eu acho que é um momento de atenção, não é um momento de pânico, é um momento de atenção. Primeiro, nós estamos falando de um produto que não faz parte da cesta básica, não faz parte da alimentação vital das pessoas, é um produto para o lazer. Então, em primeiro lugar, é um momento de atenção, sim. Eu quero reforçar a atenção para os comerciantes, eles redobrem a sua atenção sobre a origem da aquisição, dos seus fornecedores tradicionais. Se tiver qualquer dúvida sobre o lacre, pode procurar as estruturas do Ministério da Agricultura que pode orientar sobre isso, ou a própria indústria que produz. Eles estão fazendo campanhas de orientação aos comerciantes, como identificar se tem algum tipo de risco de adulterar. E eu quero reforçar a população, evitar ingerir essas bebidas destiladas neste momento, até o esclarecimento total que está sendo feito pelas forças de segurança. Nós estamos falando de um produto que não é um produto da vida essencial das pessoas, não é um produto da cesta básica de alimentos, é um produto para o lazer. Então, no seu momento de lazer, não corra riscos, né? A gente sempre fala,
Vai beber? Primeiro, não pode dirigir em hipótese alguma. Segundo, tem que estar alimentado e bem hidratado. E terceiro, ter consciência da origem. Não pode, em qualquer festa, em qualquer lugar, aceitar uma bebida que você não sabe qual é essa origem. Então, nesse momento, reforço essa orientação em relação aos destilados, em especial esses que têm garrafa com rosca, evitar o uso desses destilados nesse momento, a não ser que você tenha absoluta certeza da origem do fornecimento, da aquisição desse produto. É isso? Certo. A última pergunta é da repórter Hídria Portela. Olá, ministro. Bom dia para o senhor, bom dia também para as demais autoridades. Eu represento a TV Antena 10, afiliada da Rede Record, aqui no Piauí. Bom, a gente vai mudar um pouquinho de assunto agora, aproveitando que a gente está nesse período de campanha Outubro Rosa. E eu vi que recentemente o senhor divulgou novidades em relação ao tratamento do câncer de mama. Eu queria saber o que a gente pode esperar dessas novidades até 2026. Bom, nós anunciamos duas grandes novidades em relação ao enfrentamento ao câncer de mama no nosso país. Primeiro, novas recomendações do Ministério para o exame de mamografia, para que as mulheres façam o exame de mamografia, estabelecendo aí o rastreamento, que a gente chama de um rastreamento de busca ativo, rastreamento ativo. As equipes de saúde devem procurar as mulheres de 50 até 74 anos, garantir que elas façam a mamografia, pelo menos uma vez a cada 2 anos. É muito importante, a gente chama do rastreamento ativo, ou seja, que é feito pelas equipes de saúde da família, os profissionais. Uma pessoa de mais de 50 anos, mulher entre 50 e 64, tem que perguntar se fez, checar se fez a mamografia. Hoje, mais de 86% das equipes de saúde da família usam o prontuário eletrônico do Ministério da Saúde, então elas podem checar se foi feita a mamografia nesses últimos 2 anos. Além disso, nós também estamos orientando todos os profissionais de saúde que uma mulher, a partir dos 40 anos de idade, que queira fazer mamografia, procure um profissional de saúde para fazer a mamografia, ele tem que orientar sobre os riscos e benefícios nessa faixa etária, mas não pode impedir, pelo contrário, o SUS tem que garantir a realização da mamografia também para as mulheres a partir dos 40 anos de idade. Então é uma mudança na orientação para os serviços de saúde. Além disso, nós estamos fazendo a maior atualização dos medicamentos, são os medicamentos mais atualizados para o tratamento da quimioterapia do câncer de mama no Sistema Único de Saúde, aumentando e muito a chance de sobrevida de uma mulher que tem o diagnóstico do câncer de mama. O Ministério da Saúde atualizou isso, colocando não só os medicamentos como o trastuzumab, Etansin, que é um medicamento atualizado, como também os chamados inibidores de ciclina, que são medicamentos já usados quando já tem sinais de metástase, colocando os medicamentos mais atualizados, ouvindo a Sociedade Brasileira de Oncologia, Federação Brasileira de Gineco-Obstetrícia, a Sociedade de Mastologia, ouvindo os especialistas. O Ministério fez a maior atualização da nossa história, então garantindo já no mês de outubro, pelos serviços especializados de oncologia do SUS, a oferta desses medicamentos para as nossas mulheres, nesse esforço de reduzir a mortalidade por câncer de mama no nosso país. Temos que aproveitar o Outubro Rosa para a prevenção e a mobilização do câncer de mama, e aproveitar também o mês de outubro, que é o mês de atualização da carteira de vacinação das crianças. Então, quero reforçar aqui o pedido para os pais, para as mães, para os avós, para as avós: procure a unidade de saúde. Se tiver dúvida da caderneta de vacinação, é só baixar a caderneta digital de saúde da criança do Ministério da Saúde. Você baixa lá no SUS Digital, tem todas as informações da saúde da criança, tem ali a vacina, recebe mensagem, o pai e a mãe que está cadastrado recebe mensagem quando tem alguma vacina que está chegando no momento do prazo para atualização. Eu tenho uma filha de 10 anos de idade, minha filha está com todas as vacinas atualizadas, e eu quero reforçar aqui: eu sou médico infectologista, especialista em vacina. Eu não aplicaria uma vacina na minha filha se eu não tivesse absoluta certeza, segurança e importância dessa vacina. Eu quero fazer um apelo aos pais e às mães
Gostaria que vocês se lembrassem. Muitos não têm paralisia infantil, só não têm meningite porque um dia o seu pai, a sua mãe, enfrentou situações muito mais difíceis e te levou para uma unidade de saúde para ser vacinado. Numa época que às vezes a vacina só chegava uma vez por semana, uma vez por mês, o seu pai, a sua mãe foi lá e te levou para ser vacinado, impedindo que você tivesse paralisia infantil, impedisse que você tivesse doenças graves. Não negue esse direito ao seu filho e à sua filha. A gente, nas nossas pesquisas, mostram que tem muitos pais ainda que não levam seus filhos e suas filhas para se vacinarem por qualquer desconfiança que plantaram na cabeça dessas pessoas através dessas fake news, desse negacionismo, dessa difusão absurda de mentiras sobre saúde, plantaram na cabeça de vários pais e mães dúvidas sobre a vacina. Eu sou médico, infectologista e sou pai de uma criança de 10 anos, aplico nela todas as vacinas do calendário oficial do SUS. Eu não aplicaria uma vacina na minha filha se tivesse qualquer desconfiança sobre a segurança, a qualidade e a importância dessa vacina. Então, não negue aos seus filhos um direito que o seu pai e a sua mãe não te negou, enfrentando situações muito mais difíceis. Se tiver dificuldade de ir numa unidade básica de saúde, é só fazer uma autorização que na escola pública as equipes de saúde vão lá e vacinam o seu filho e sua filha. Nós temos mais de 1.300.000 crianças que já foram vacinadas dentro da escola, nessa parceria do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação, com as secretarias estaduais e municipais de todo o país. Então não negue ao seu filho esse direito que o seu pai não lhe negou. Hoje tem mais vacinas de graça pelo SUS nas unidades básicas de saúde e na escola. Não negue esse direito ao seu filho e à sua filha. Muito bem, muito obrigada a todos. Encerramos aqui essa coletiva.